uma raça e suas inúmeras aptidões. Oferecimento Sindi Castilho, Fazenda Camparino, Sindi Porangaba, Sindi OT, Sindi Cerrado, Sindi J França, Sindi Baguaçu, Sindi Dom. Produção Terra Pecuária. Animais que mais parecem ser uma carta na manga para a pecuária moderna, que hoje é focada em produzir mais com menos. Iniciamos hoje uma viagem, uma série dividida em 5 episódios que irão explorar um pouco mais sobre as aptidões da raça Sindi. O nosso primeiro tema é sobre a história e evolução desses indivíduos no Brasil. Rubis não são capazes de expressar a riqueza que esses animais de tons vermelhos trouxeram para as terras brasileiras. O zebu que tem a cor do elemento fogo, da paixão, da energia e principalmente da carne, que hoje faz do nosso país o maior exportador de proteína vermelha do mundo. E claro, também nos coloca no pódio como um dos maiores produtores de leite do planeta. Essa é a raça Sindi, ou Red Sindi, ou Lover Sindi, e suas inúmeras grafias, suas surpreendentes aptidões, que se espalharam por mais de 30 países ao longo de mais de 6.000 anos de uma seleção natural, com origem da província de Sindh, antes parte da Índia, e hoje, após uma divisão territorial localizada no Paquistão, um semideserto onde chove média de 200 milímetros ao ano, com temperaturas de até 45 graus no calor e aproximadamente 2 graus no frio. É como já dizia Darwin, o vencedor não será o mais forte, será aquele que melhor se adaptar. E nesse quesito, o Sindi comprovou trazer no seu DNA uma rusticidade evidente, desafiada por condições impostas pelo habitat. Era um gado de povos nômades daquela região, era um gado que, ao longo desses anos, ela tinha que ter uma característica de temperamento dócil, resistente, puxava a carroça e ela tinha que servir o leite para o sustento desses povos nômades. Então ele teve que se adaptar à falta de alimento, ele tinha que ter força para puxar a carroça, ele tinha que ser dócil, ele tinha que aguentar o calor, ele tinha que aguentar o frio. Por isso que o Sindi é uma teoria. Tem um marmoreio, eu acho que é muito voltado para isso. Por quê? Porque ele precisava ter energia dentro do músculo para poder ter força para queimar na hora de puxar carroça. Os primeiros registros oficiais de animais em solo brasileiro que encontramos na ABC Sindi relatam a importação feita em 1930 por Ravizio Lemos e Manuel Prata, que trouxeram da Índia um lote contendo um touro e algumas novilhas. No ano de 1936, Cesário José de Castilho adquiriu esses indivíduos e passou a fazer um trabalho isolado, que preservaria a pureza racial para então multiplicar em seu rebanho. O meu tio Cito, ele, durante muitos anos, ele foi o único criador de Sindi. De 1936 até 52 ele era o único criador de Sindi. E o meu pai era afilhado dele, ele largou grande parte do rebanho para o meu pai, porque meu pai era afilhado dele e meu pai que gostava de Sindi. O meu avô gostava de boi, o meu tio gostava de criar. Então eu herdei esse gosto deles e o Sindi, eu fui crescendo, fui vendo que realmente tudo que eles comentavam, ele se comprovava na prática. Uma curiosidade, quando meu tio faleceu em 94, eu fui fazer o balanço em todas as propriedades dele.
E ele tinha 14 mil animais, mas não é 14 mil animais em grandes extensão de terra. Isso que me chamou a atenção, que ela tinha uma fertilidade acima da normalidade. O capim era muito baixo, era excesso de vaca por área, estava sempre gorda. O tio Cito nunca deu um mineral para uma vaca, era só sal branco. Então, isso foi também, assim, me motivando cada vez mais a trabalhar mais em benefício da raça Cindy, porque eu vi que ela tinha umas características produtivas natural que estava intacta do original da existência da raça, entendeu? Então isso aí foi fundamental para mim decidir a ter esse empenho na raça. A próxima data marcante nos leva até 1952, quando o agrônomo Felisberto de Camargo realizou outra importação que seria um divisor de águas na raça, enfrentando as burocracias do governo paquistanês para comprar os animais e do governo brasileiro para autorizar a entrada das 31 cabeças, 3 touros, 10 vacas e 18 novilhas, que vieram no avião de uma companhia aérea inglesa. O pouso foi feito em Fernando de Noronha, onde inúmeros empecilhos testaram Felisberto. Ele ficou 3 dias com os animais sem poder desembarcar, já que as autoridades queriam queimar todo o lote trazido. Foram necessários mais de 15 meses de quarentena e muita persistência. A história do Cindy dentro da BCZ tem início em 11 de setembro de 1961, com a abertura do registro genealógico número 1 da fêmea Babá, de propriedade de Cesário José de Castilho. 10 anos depois, em 1971, aconteceu o fechamento deste livro, pois só existiam cerca de 1.300 animais, quase todos nas mãos de um só criador, o pioneiro tio Cito, homem que não teve filhos e que, após sua morte, deixou em testamento sua vontade de que o sobrinho Adáudio José de Castilho continuasse com a seleção, do tio para o sobrinho, que então passaria essa paixão para o filho. Quando eu assumi na morte do meu pai, eu fui convidado para levar um casal de bezerro em Uberaba, na gestão do senhor Orestinho. E aí, quando eu fui convidado, eu falei que eu não tinha animais preparados. Aí o doutor Moacir falou, olha, o teu pai trouxe a última vez aqui em Uberaba há 23 anos atrás. Então, por favor, traga um casal de bezerro que o Orestinho quer muito que o Cindy esteja presente na Expo Zebu. Eu escolhi um casal de bezerro, o Irapuru e a Jangada. Aí ganhou o Irapuru, ganhou a Jangada, os primeiros grandes campeão nacional. E veio uma pessoa que eu não sei quem é, uma pessoa também não falou por maldade. Ele falou assim, me dá um motivo para mim criar Cindy. Ele dá menos leite do que o Gir e é menos pesado do que as outras raças, por que eu vou criar Cindy? Mas aí, quando eu voltei de Uberaba, eu fechei, eu tinha uns tourinhos para vender, não vendia para ninguém também, ninguém conhecia. Falei, eu vou abater tudo. Fechei os animais, vendi os bois lá no frigorífico Frigol e mandei 20 Cindy. Uma boiada Nelore muito boa, pesou 19 arroba. Chega lá, o Cindy pesou 23,5. Aí, como era 2 dias de matança, liguei na BCZ, perguntei como é que fazia um abate-técnico. O abate-técnico é assim, 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 tem que ter um técnico. Enfim, eu providenciei tudo e fiz o primeiro abate técnico no Frigol em 2006. A boiada pesou 23 arroba, 58,5 de rendimento de carcaça. Isso aí me acendeu uma chama, uma esperança, fiquei muito feliz. No Nordeste, a primeira nacional do Cindy, que havia sido em 2004, começava a atrair cada vez mais apaixonados por esse zebu avermelhado. Um evento onde foi realizado o primeiro leilão da raça no país e ainda o lançamento da revista ABC Cindy. A própria ABC Cindy foi fundada em 2003 e a gente tinha até 2 anos atrás apenas 40 associados. Hoje
conta em torno de 100 associados em 2 anos houve esse crescimento. Então isso mostra a pujança que a raça se encontra no momento. E não para por aí, né? A grande preocupação da associação é fazer com que apareçam números da raça. Só para você ter uma ideia, em 2015 a raça Cindy não teve participantes a nível de PENAT, enquanto que no ano passado esse número já foi de 12 animais, inclusive no ano passado foi o primeiro ano da participação do PENAT de um touro nascido e criado no Nordeste. Então isso mostra como a raça vem crescendo em todo o território nacional. Os resultados de produtividade que têm se espalhado pelo Brasil fazem dessa raça a única em crescimento nos números de registros dentro da BCZ. De 2010 até 2020, houve um aumento de 330% no Cindy padrão. No Cindy mocho, dentro desse mesmo período, 446%, totalizando hoje mais de 50 mil animais com RGD. A raça Cindy, de origem indiana, hoje uma das raças zebuínas com maior crescimento na pecuária brasileira. E isso se deve à sua dupla aptidão. Excelente produtora de carne e leite. Então, com certeza, a raça Cindy, que hoje tem um crescimento importante no registro genealógico, no BMGZ, trará uma contribuição muito grande à nossa pecuária. E o que é importante, todo novo criador de Cindy cria raiz pelas qualidades naturais desta grande raça zebuína. Nos leilões, a valorização por média de lotes vendidos e no faturamento final tem comprovado a aceitação e procura desses indivíduos no mercado. A procura de cadastros novos, de clientes procurando, demonstrando interesse na raça Cindy, com certeza é a raça que tem mais procura, né? E falar em números muito interessantes. Nós tivemos aí o crescimento de 38% de novos compradores e um crescimento também em faturamento, um número muito importante, de 95%. E aí, quando você traz isso para o martelo, o resultado é esse, um resultado muito satisfatório. O martelo também tem garantido liquidez e satisfação quando falamos de animais oriundos de cruzamento industrial com o Cindy. O ano passado, em 2020, realizamos o primeiro leilão específico de animais Cindinel, né? E esse leilão, ele foi no mês de julho. Nós chegamos a vender animais, o peso do quilo vivo a R$14, né? R$14. Para a data, números muito importantes que não se praticava no mês de julho. E muita procura, né? Muita procura, um leilão específico aí somente do Cindinel. Pensa que parou por aí? Não mesmo. As ferramentas tecnológicas de reprodução, como transferência de embrião, tiveram um grande aumento. De 2017 até 2020, foram mais de 2.700 TEs realizadas, o que equivale a mais de 282% em 3 anos. Animais que hoje levam certezas, segurança e lucro para os bolsos dos pecuaristas. E é isso que tem conquistado os zebuzeiros experientes, que criam outras raças. Eu acho que o Cindy veio para somar, o Cindy tem grandes qualidades, o Cindy no cruzamento ele é um gado extraordinário, é um gado com bom rendimento de carcaça, há mais de 10 anos que eu tenho, há mais de 15. O Cindy tem dado resultado dos cruzamentos em tudo. Quem estiver nos ouvindo, que preste atenção, daqui uns 15 anos o Cindy vai ser dos gados mais importantes do país.